Hoje nós vamos trazer um carro que é muito pedido aqui no canal, principalmente pelo seu ótimo custo-benefício. Esse é um Ford Ka de segunda geração, primeiro ano desse facelift, com motor 1.0, que era o mais vendido da época. E nós vamos também mostrar para vocês tudo que ele tem de bom, de ruim e contar um pouco da história. A história do Ford Ka ela começa em 1994, quando a Ford apresentou no Salão de Genebra um carro conceito que era muito parecido com o Fusca, mas a verdade é que a inspiração dele estava no Twingo. Eles queriam trazer um mini carro para o mercado europeu, porque lá estava ficando em moda esse tipo de veículos, carros ultra compactos para poucas pessoas e de uso extremamente urbano. Aquele primeiro conceito ele era realmente muito arredondado, bem diferente do normal, mas o carro que chegou em setembro de 96 lá na Europa já trazia um estilo totalmente diferente. Era o chamado New Edge. Esse novo design causou uma polêmica gigante no mercado europeu e, lógico, quando chegou em março de 97 aqui para nós brasileiros, também foi um carro que estremeceu as bases do mercado. Até que vendeu bem, mas muitas pessoas acharam o estilo muito controverso e principalmente achavam o carro pequeno. Apesar disso, ele era bem confiável, mesmo sendo equipado com os motores Endura 1.0 e 1.3, que eram motores extremamente desatualizados, mesmo lá em 97. Além do design controverso, ele também trazia uns equipamentos um tanto quanto diferentes. Por exemplo, tinha um porta-luvas removível, ele tinha um relógio analógico no meio do painel, ele tinha um buraco na lateral, atrás do banco do passageiro ali. Mas essa primeira geração ela tinha uma grande vantagem. O carro que era produzido em São Bernardo do Campo era exatamente igual ao carro oferecido na Europa. Ou seja, a qualidade dos materiais e o projeto como um todo era muito bom e até superior aos carros que nós tínhamos aqui. Por exemplo, o Fiat Uno, que o Gustavo tanto gosta. Eu vou dizer que em conforto e segurança o Ka era muito superior. Porém, a proposta dele de mini carro não agradou tanto assim os brasileiros, porque ele era para 4 pessoas e tinha um porta-malas de 183 litros de capacidade. Era realmente muito pequeno. Alia tudo isso a um design bem controverso e muito inovador. As pessoas demoraram a comprar a ideia do carro, mas depois ele acabou vendendo bem e ficou durante muitos anos no mercado. Em 2001 ele sofreu um facelift, onde ficou um pouquinho mais agradável aos olhos. A sinaleira dianteira ali nos piscas deixou de ser na cor amarela para ficar transparente. O para-choque mudou um pouquinho o design, deixou de ser preto também nas versões sem pintura na cor da carroceria e ficou cinza. A traseira também recebeu um para-choque um pouquinho diferente, mas principalmente a sinaleira ficou maior, mais comprida e a placa saiu do para-choque para ir para a tampa traseira. Pois bem, em 2007 foi o último ano de fabricação da primeira geração e aí nós recebemos então a segunda, que trazia várias melhorias para tentar tornar o carro mais agradável ao gosto dos brasileiros. E isso nós vamos explicar para vocês agora. E se você está pensando em comprar um Ka usado ou seminovo, na verdade qualquer outro carro, aqui vão duas dicas importantíssimas. A empresa Olho no Carro é uma parceira nossa e eles te fornecem um serviço muito bom. Só com a placa do carro eles vão te dar informação de leilões, sinistros e uma série de outras coisas que tu não consegue ver a olho nu. Usando o nosso cupom Opinião Sincera, tu ainda tem 15% de desconto no serviço dele. Agora, se tu não sabe o que procurar, tu não tem tempo ou tu realmente precisa de ajuda de um especialista, o Marlon, na empresa do Carro Favorito, ele é muito bom no que ele faz e ele oferece dois tipos de serviço. Ele pode avaliar o carro que tu escolheu ou ele vai atrás do carro para ti. Foi exatamente o serviço que eu contratei quando eu comprei o meu Civic. Fiquei muito satisfeito porque ele achou um carro com quase 5 anos de uso e inteiramente perfeito. O carro estava muito bom, exatamente como eu precisava no valor que eu queria. E, inclusive, se tu contratar os serviços dele, o Marlon é um cara que usa os serviços da Olho no Carro também para garantir que não só o carro vai estar íntegro, como ele também não vai ter nenhuma pendência. Mas o que mudou da primeira para a segunda geração?
principalmente o comprimento do carro aqui para trás. Ele cresceu 20 centímetros, mudou o caimento da coluna C, ela ficou mais alta, dando mais espaço para os ocupantes lá dentro. A altura do carro cresceu só 1 centímetro, então é quase nada, mas a tampa traseira mudou completamente. Vocês podem ver que agora o corte dela vem até aqui embaixo no para-choque. Antes ele era bem mais alto. Com isso, tu tinha muito mais dificuldade de colocar compras ou objetos pesados dentro do porta-malas. O tamanho do porta-malas também aumentou consideravelmente. Ele era 182 litros na primeira geração e nesse daqui subiu para 263. É maior inclusive do que a terceira geração que está à venda hoje, que tem 257. Agora, uma coisa que eu nunca gostei no Ka de primeira e segunda geração era a posição do step. Para facilitar não ter que retirar as coisas daqui de dentro, ele vinha posicionado aqui embaixo do para-choque. Infelizmente, aqui em Porto Alegre, eu tenho certeza que em outras regiões do Brasil, ele é muito visado para roubo porque é extremamente fácil de tirar ele dali quando estiver estacionado na rua. É só tu cortar um cabo de aço que tem ali embaixo, ele já cai e rouba. É muito comum tu ver carro sem o step. Pois bem, como vocês podem ver, o dono do carro colocou o step aqui dentro do porta-malas, tirando um pouco de espaço, que é exatamente o que nós fizemos quando nós tivemos os dois carros. Minha esposa teve o de primeira geração e o de segunda. Tu imagina no porta-malas que já tinha um espaço super reduzido, ainda colocar o step dentro. Ele realmente não servia para nada, era para levar um saquinho de compra dos supermercados e acabou. Agora deixa eu mostrar para vocês um problema muito sério desta geração que vocês têm que ficar muito atentos. A sinaleira aqui atrás costuma rachar e quebrar bem onde prende os parafusos. Ela não chega a cair. Agora, com isso, ela sai da posição e é muito fácil começar a entrar água e encher o porta-malas aqui dentro. Vai ficar com cheiro de mofo, vai começar a estragar a parte elétrica e pode até inclusive corroer a lataria do carro. Fique atento a esse detalhe, porque não precisa trocar sinaleira. Se tu botar uma arruela um pouquinho maior aqui assim, já segura no lugar e garante que não vai dar problema futuro. No ano de 2011, já com o modelo 2012, essa geração recebeu um facelift. O que mudou? Basicamente, o brake light e a sinaleira deixaram de ser vermelhos e ficaram com essa cor transparente, meio fumê. O para-choque traseiro recebeu esse pequeno detalhe e a frente mudou bastante o desenho. A entrada de ar para resfriamento do motor era exatamente aqui nessa posição, inclusive ele tinha umas aletas na horizontal e depois do facelift eles passaram para baixo aqui próximo à placa. O farol também mudou, ele agora recebeu uma máscara negra e aqui tem um ponto bem importante. Os faróis do carro foram os primeiros onde o refletor tinha uma geometria diferente que fazia a difusão, melhor dispersão da luz. Antes, até então, todos os carros fabricados no Brasil, eles tinham a lente aqui de vidro e com essa função. Inclusive o segundo Ka da minha esposa, ele era o pré-facelift, era no 2009. Na época eu até pensei em trocar o para-choque e colocar esse aqui porque eu achava ele muito mais bonito. Aqui tem outra curiosidade referente à primeira geração. O para-choque dianteiro ele era repartido em 3 pedaços. Tudo para quê? Para facilitar a reposição de peças. Então se tu desse uma encostadinha, que é muito comum aqui na nossa lateral, e quebrasse, tu trocava só este pequeno módulo aqui do para-choque. Depois eles abandonaram e fizeram um para-choque integral, porque no final das contas a montadora ganha mais com a reposição desta peça. Bom, ele vinha com rodas de aro 14, nesta versão aqui, que é o Class, que já tinha vidro elétrico, trava elétrica, uma série de outras coisas que nós vamos mostrar para vocês. Ele vinha com calotas. Se tu quisesse rodas de liga leve, tinha a versão Sport, que era roda de aro 15, e inclusive essa versão era equipada com motor 1.6. Agora deixa eu mostrar para vocês o que tem debaixo deste capô. Ele já é o bom e conhecido Zetec Rocan, aquele motor que começou a equipar tanto o Fiesta quanto o Ka a partir de 99, substituindo o fraco e antigo Endura. É um motor que recebeu prêmios por causa do seu desenvolvimento aqui pelos engenheiros brasileiros, o que permitiu garantir o trabalho de muitas pessoas lá em São Paulo. E essa daqui é a versão Flex, que veio também no Ka junto com a segunda geração a partir de 2009. Tem 69 cavalos a gasolina, 73 a etanol, 9 kg força de torque a gasolina e 9,4 a etanol, porém a 5.000 RPM. Depois nós vamos ver e vamos comentar um pouquinho quando a gente for fazer o test drive, mas assim, eu já adianto para vocês. Esse motor ele ficou mais fraco do que a versão anterior, que tinha 65 cavalos e era equipada só a gasolina. Digo isto na prática porque nós tivemos os dois motores, as duas versões do carro.
Tá aí a potência das versões 1.6. Bom, na primeira geração, que ele era só gasolina, ele tinha 95 cavalos e veio basicamente só no XR. Depois, na segunda geração, ele equipou algumas delas do facelift só no Sport, que inclusive tinha aquelas faixas que o Gustavo disse que queria ser um Mustang, né, porque eram faixas decorativas, e ele tinha 102 a gasolina e 107 cavalos andando a etanol. Tá aí os problemas desse motor, são exatamente os mesmos que a gente já mostrou no vídeo do Fiesta. A bobina costuma queimar aqui por causa da proximidade com o coletor de escapamento. O reservatório de água do radiador costuma rachar e a água vaza, tem que ficar muito atento para não ficar sem líquido de arrefecimento no motor, o que pode superaquecer ele e estragar o cabeçote e até mesmo o bloco. E também a válvula termostática, que é eletrônica, ela também costuma estragar, talvez com uma frequência um pouquinho maior do que o esperado. E essa peça também não é tão barata assim, por justamente ser mais complexa do que uma válvula totalmente mecânica. Mas apesar disso, é um motor que não costuma dar problemas nas partes internas, o cabeçote é roletado, também não costuma estragar. A corrente de comando ela tem vida útil para 240 mil quilômetros no mínimo, ou seja, é basicamente a mesma vida útil do motor do carro. E no final das contas, torna a manutenção dele extremamente simples. Como vocês puderam ver até agora, ele meio que se confunde com o seu irmão maior, que era o Fiesta. Então eu convido vocês a entrar aqui dentro e ver o que esse carro aqui oferece. Como eu comentei lá fora, vocês vão ver que aqui dentro a Ford deu uma boa reduzida de custo nos materiais, ou seja, a qualidade decaiu bastante. Mas antes de eu passar e mostrar isso para vocês, eu queria falar sobre a chave dele. É aquela chave exclusiva da Ford com um formato totalmente diferente, extremamente difícil de se roubar um carro com ela. Porém, também é uma chave que, quando tu precisa fazer uma cópia, é extremamente cara, né? Por quê? Porque são poucas pessoas que têm o equipamento necessário para conseguir fazer esses detalhes aqui, né? Que são realmente o segredo do carro. Bom, é uma chave que não tinha comando de abertura e das portas, do porta-malas, o botão de pânico e tudo, era tudo separado aqui, não era integrado à chave. Isso perdurou por toda a segunda geração, mas pelo menos ela já tinha o código eletrônico aquele para evitar roubos, né? No Fiesta também, exatamente igual. Bom, na verdade isso aqui é um Fiesta menorzinho, né? Exatamente, a mesma plataforma, inclusive mesmos neste motores, tamanho, tudo igual. nesta geração aqui ele ficou quase o mesmo tamanho do Fiesta. E aí na terceira geração eles acabaram matando o Fiesta. O carro veio para destruir realmente o irmão maior dele, né? O grande problema do carro com relação ao Fiesta realmente era só ter duas portas. Esse foi o grande problema, inclusive a Ford, quando fez esse facelift, ela falou isso, né? Falou que o grande problema de vendas do K era realmente só ter duas portas. E falando em porta, mostra o acabamento dessa porta dianteira. O acabamento é do antigo Uno, vamos dizer assim, ou do antigo K, que tá aparecendo ainda a lataria ainda é exposta, né? Isso porque, né, vale citar que a porta da segunda geração é exatamente a porta da primeira geração. A lataria não mudou só esses detalhes plásticos aqui. Já não são os mesmos. E eu passei pra ti, porque eu tive os dois. Piorou muito a qualidade deles. E falando no plástico, o plástico é muito pior, tem muito mais rebarba, é muito pior encaixado, sem contar que ele risca muito fácil. Vocês podem ver que aqui tá riscado, né? Exatamente isso. O da minha esposa também riscou todinho. E aí o painel todo ele é muito mal encaixado, né? A gente já falou que a EcoSport hoje em dia também tem um encaixe mal feito, mas esse aqui realmente é de surpreender o quão mal encaixado ele é. Aqui tem uma peça que chama muito detalhe, ó. A parte do console, ela é toda irregular, né? Claro que para a proposta do carro, eu diria que não é tão importante assim. Ele era um carro de entrada, né? Realmente, era para ser um carro bem baixo custo, né? Isso. É que para o padrão que esses carros assumiram hoje em dia, eu diria que está ultrapassado. E mesmo para a época dele, ele também já estava meio ultrapassadinho, né? Ele foi bastante questionado por isso. Agora, um detalhe que só quem teve as duas gerações sabe. A qualidade dos bancos na segunda geração caiu drasticamente. Cara, os primeiros bancos eles eram muito mais confortáveis. Era o mesmo desenho, o mesmo banco, porém ele tinha mais espuma, uma espuma de melhor qualidade. Esse segundo aqui parece que está sentado num banco de palha. Ele é duro, ele é desconfortável. Para viajar com ele não é nada bom. Enquanto na primeira geração tu viajava horas a fio aqui na frente e era bem tranquilo, né? Mas tu sabe que, até para ver, eu tive um K desses. Na verdade, o meu único carro que não foi Fiat foi esse carro aqui, foi o K. Só que o meu era 1.6. Mesmo ele não tendo nenhum tipo de regulagem no volante, né? Nem de altura, nem de profundidade e nem no banco, para mim ele ficava numa posição muito acertada. O problema é que para mim ficava bom, provavelmente para o Felipe não fica bom.
É, né? exatamente. Esse é o grande problema de não ter esse tipo de regulagem. Bom, esse carro também tem um grande problema na hora da revenda, mas não estou falando de revender em valores, estou querendo dizer com relação à tabela FIPE, que ele só tem 2 classificações, ou 3 no caso. É o K normal, o K Class e o K Sport. Mas na verdade o normal, vamos dizer assim, ele tinha 3 classificações, ele tinha 3 pacotes de equipamentos. Tu tinha o pelado, sem nada, sem absolutamente nada, e aí tu tinha outros 2 pacotes que vinham colocando ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas. Mas na hora da tabela FIPE não tem isso, não tem nada disso. Então isso é uma grande complicação para mim. Assim como o meu carro também era da mesma maneira. E, inclusive, o da minha esposa, ele tinha todos os pacotes opcionais, era o de entrada, não era o Class. E ele só faltava, para ser o Class, só faltava o adesivinho do lado de fora. Ele era super equipado. A grande vantagem de comprar esse é que tu paga um pouquinho mais barato, né? A FIPE dele é inferior. Esse aqui é o Class, esse aqui ele é equipado com aquele básico que a gente precisa, né? Que é o ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e travas elétricas. E falando em ar-condicionado, né? Um ar-condicionado manual, é óbvio, né? Não é automático. Ele não vinha com rádio, tu tinha que colocar um rádio aftermarket. Tinha o mesmo botão de abertura elétrica da tampa do porta-malas que nós mostramos no Fiesta. As saídas de ar são bem simples, são aquelas saídas mais baratas possíveis que tem, mas funciona relativamente bem. Uma grande evolução nessa segunda geração está na palanca do câmbio, ela deixou de ser varetada para ser com via cabo, então o engate das marchas ficou muito mais preciso, mas de resto acho que ficou muito igual, né, cara? Botaram porta-copos a mais aqui do lado do câmbio, que não tinha na primeira geração, tiraram o porta-luvas removível, agora é só esse buraquinho aqui, né, e o porta-luvas ganhou uma tampa normal. Maior, inclusive. Aqui ganhou um porta-trecos muito pequeno, que não cabe praticamente nada, se tu botar a chave ele costuma cair. E nas portas também o espaço para guardar alguma coisa é extremamente minúsculo. E falando do rádio, ele também tinha a opção de ter um rádio em 2 DIN com Bluetooth, que aí vinha na versão Tecno antes, e depois vinha na versão Sport também aqui depois do facelift. E tem espelhinho de cortesia, pelo menos? Vamos ver. Tem espelhinho. Nos 2 lados, né? O engraçado é que só esse aqui que tem a tampinha. Outro detalhe é que após o facelift mudou o grafismo do painel. Né? O painel permanece o mesmo, mas o grafismo mudou e ele ficou branco, antes era verde, e aí fica um detalhe interessante que o painel ficou verde, mas aqui onde é o rádio continua verde, né? Então lá é branco, aqui é verde, não sei por que eles não mudaram tudo isso, mas o que para mim é o grande problema é que não tem marcador de temperatura. Gustavo, mas hoje em dia também não tem. Ok, só que esse carro tinha o problema de, como o Felipe comentou antes, de vazar água pelo reservatório ou de trancar a termostática, e aí superaquecia. Então, se tivesse a temperatura ali, facilitaria para ver esse problema. E o Fiesta tinha, né? E o Fiesta tinha. E para mim, o opcional mais importante que esse carro já teve foi o airbag. Ele era possível colocar airbag depois do facelift, mas nunca teve ABS. Tem algumas empresas que anunciam esse carro como airbag e ABS. Não, lembrem-se, é só airbag. Ele teve também controle de tração em algumas versões, né? Muito específicas, mas teve. Agora, já que eles aumentaram o espaço aqui atrás para os ocupantes e aumentou a capacidade também de 4 pessoas para 5 pessoas, vamos entrar ali e ver como é que a gente fica? Vamos lá, porque aqui na frente é muito bom. Exatamente isso que eu queria falar antes, eu tinha me esquecido. Sabe que um detalhe muito importante do carro, segura aí pra mim, Gustavo. Eu que tenho 1,81 m, vocês vão ver, eu tô com muita distância do teto. E isso é desde a primeira geração. Até porque a coluna A e B praticamente não mudou, né? Um amigo meu que tinha 1,96 m, eu acho, ele era bem maior do que eu, bem mais alto. Ele, quando estava procurando o primeiro carro dele, ele disse, cara, o único carro que eu consigo entrar lá em 97 era o K. Justamente porque é um carro que, para quem vai na frente, tem muito espaço. Agora, ele sempre ficou conhecido por não ter espaço atrás. Vamos conferir? Para quem tem filhos pequenos, vocês já viram que não é muito prático, né? Por não ter 4 portas. Agora, além disso, o espaço aqui atrás definitivamente não foi feito por uma pessoa de 1,81 m de altura. Eu tô apertado. Apesar de ter aumentado o vão livre aqui do teto, que na versão antiga eu ficava com a cabeça encostada, agora tem mais ou menos uns 2 dedos sobrando. O banco regulado, para mim, como eu sempre regulo, eu estou empurrando o banco para frente, ou seja, vai ficar desconfortável para o passageiro e para o motorista, que vai sentir, né, um desconforto nas costas. E não é só estar apertado, como tu tem que entrar, né? Tu tem que não ter a porta traseira dificulta muito a entrada da pessoa, né? Durante muitos anos eu adorei carros com 2 portas porque eu realmente não tinha filhos, mas depois que tu começa
pensar como pai de família, esse tipo de carro não é adequado. E fica até um pouco mais esportivo um carro, né? Mas esse Sim, carro aqui não sim, tem sim. nada de esportivo, então não teria, né? E, de novo, por isso que o Fiesta vendia muito mais do que o Ka. Mesmo o Ka sendo de entrada, sendo mais barato que o Fiesta conseguia vender mais do que ele, exatamente por causa das portas. Exatamente isso. E aqui atrás, né? Como ele até é para 5 pessoas, mas não tem o encosto de cabeça, não tem o cinto de 3 pontos, não, né? É bem simples, realmente. Exato. A lataria continua aparecendo toda aqui atrás. E vou até dizer mais, né? Como eu já mostrei que não tinha espaço para as minhas pernas, o cara que for aqui no meio também não vai ter espaço, porque vocês podem ver que o túnel, ele tem um formato um pouco diferente, mas, cara, não vai ser muito fácil de botar uma terceira pessoa aqui. Sabe que até pra mim tá ruim, né? Até minhas pernas tão ruim. Inacreditável, né? Vamos lá? Vamos andar. Agora é hora de colocar à prova tudo que a gente falou até então, né? Mas eu queria lembrar vocês que, se vocês ainda não são inscritos nesse canal, clica nesse botão aqui embaixo, te inscreve. Tem também a área de membros, que nós temos lives exclusivas, alguns vídeos exclusivos, principalmente descontos dos nossos parceiros também exclusivos para os membros. Enfim, se tu não quiser, não tem problema também, continua recebendo o mesmo material que a gente já fornecia antes, né? E claro que o Felipe não vai mostrar a regulagem do volante, porque não tem. Que dúvida, já tinha falado disso. Sim. Agora, primeira coisa que eu percebo andando nesse carro, como tem ruído interno. Dá pra ver que a Ford economizou no isolamento acústico bastante aqui, né? Muito, demais. Tem muito barulho, mas principalmente barulho do motor. O motor invade assim a cabine de uma maneira absurda, mesmo andando agora na 1500 RPM. Agora, eu tinha comentado sobre isso, o engate desse câmbio, ele é muito bom. E uma coisa que o carro foi inovador também na sua categoria foi o fato dele usar o acionamento hidráulico da embreagem em vez de cabo, né? Então torna tudo muito mais macio. Agora esse aqui tá com uma embreagem alta pra caramba, às vezes a gente dá umas rateadas aqui na hora de arrancar, feio, né, Gustavo? Uma coisa que não mudou é o conforto da suspensão, é exatamente igual às outras gerações, pelo menos a primeira geração, tá? É bom, é confortável, não é o carro mais macio do mundo. O que realmente ficou ruim nesse caso são os bancos. Os bancos eu já comentei pra vocês, ele é desconfortável. Eu não gosto desse aqui, eu gostava muito mais do anterior. A direção hidráulica também é relativamente leve, claro que não dá pra comparar com uma elétrica, né? A elétrica é muito mais leve, mas o carro sem direção, assistência na direção já era leve. Ele, por ser um carro leve como um todo e uma distribuição de peso muito boa, 50% das rodas dianteiras, 50% nas traseiras, a direção sem assistência funcionava bem também. Mas é claro que uma hidráulica sempre ajuda, né? Mas agora tu falou em leve, né? Essa geração aqui, como cresceu em todos os sentidos, né? Ela também ficou mais pesada. Então o desempenho do carro mudou também um pouco, ficou pior, né? Porque antes ele usava os mesmos motores até um pouco mais fraco. Pelo menos o 1.6, como o Felipe comentou, lá fora era 95 cavalos, agora ele tem até 107. Mas o desempenho do 1.6 ainda é pior porque o carro ficou mais pesado. Mas não ficou tão mais pesado assim, cara, foi 20 quilos. Mas piorou bastante o desempenho. Uma coisa que tem que considerar é que o KXR, ele tinha um câmbio mais curto. Sim. Então os que vieram depois, 1.6, ele tem um câmbio longo. Ele não é para alto desempenho. Isso também contribui na pior dos tempos. Também. E falando em desempenho, como é que é o desempenho desse motor aqui? Cara, eu acho ele fraco. Muito fraco, na verdade. Eu sinceramente, só a gasolina, que teoricamente tem menos potência, funciona melhor. No nosso caso ali, ela era mais forte e andava bem. O que esse daqui melhorou um pouco é a questão do consumo. Apesar de ele não ser um carro assim, referência no consumo, ele faz na cidade aí, segundo o dono, andando a gasolina em torno de 9 km por litro. Na estrada, ele nunca pegou estrada, na verdade, mas o da minha esposa fazia em torno de 14. O antigo dela era mais gastador, fazia aí 13 na estrada e na cidade os mesmos 8, né? Minha esposa também é meio pé de chumbo, não é tão parâmetro para isso. Mesmo os 8 não, fazia 8 e eu falei que fazia 9. Mas se for pensar que um carro 1.0 fazendo 9 é bem ruim, na verdade, né? Principalmente pro padrão atual, né? Mas tem que lembrar que esse carro aqui é mais antiguinho, então. Tá, mas esse carro é 2012, o meu é 2013 e o meu faz 9 também. E anda muito mais. Né? Então, realmente, para um carro 1.0 ele é gastador. E hoje em dia, então pior ainda, né? Hoje em dia os 3 cilindros estão muito mais fortes, muito mais potentes, né? Com um desempenho muito melhor e mais econômicos. Falando nisso, tu quer dirigir? Quero.
as portas. Vidro One Touch, que a gente não tinha comentado também. Ele tem alguns detalhezinhos assim que são interessantes. Tem. E o seguro dele, Gustavo? Seguro, esse é um carro que hoje a tabela FIP dele tá em torno de 17 mil nesse ano aqui, né? Se pegar um ano mais novo vai ser um pouco mais caro, né? Tal. Mas a dona do carro tá pagando R$1.500. Não é alto, mas eu acho que ele não fez com o nosso parceiro, o Eduardo da Clauê, né? Não fez. Teria ganhado 3% de desconto, assim como todo mundo aqui do canal também tem direito a isso. É só fazer a cotação online com ele e depois, quando ele entrar em contato, então tu diz que tu viu o vídeo aqui no nosso canal. Subindo essa ladeira agora que deu pra ver que realmente falta força de baixa, né? Que é o principal, né? Eu realmente não gosto, acho esse motor muito fraco. E tem um barulho de escorte que é inacreditável, né? Discord, pior, né? Discord, cara. Não é, eu não sei na estrada esse aqui, né? Mas o meu tinha um barulhinho de vento também meio chato. Sim, o isolamento acústico desse carro é realmente muito fraco. Mas era o posicionamento dele, era o carro de entrada, a intenção é que fosse mais barato, né? E aí eu acho que é um ponto que a Ford se perdeu com o carro, pelo menos até a segunda geração, ou melhor, só na segunda geração. O primeiro, ele era um carro ultra compacto, um carro extremamente urbano para quem anda com poucas pessoas dentro, eventualmente dá carona para mais duas, então 2 na frente, 2 atrás, sem bagagem, ponto. A proposta dele era muito clara. Tu queria um carro maior, tu comprava o Fiesta. Essa segunda geração, eles tentaram transformar o carro numa coisa melhor, porém ela ficou meio estranha, tanto que a traseira não combina com o resto do carro, não conversa com a frente, a lateral. A traseira também ela é mais baixa que a dianteira, não sei porquê, mas pelo menos passa essa impressão. E no final das contas ele não é tão prático assim, sabe? O Fiesta se tornava muito mais prático do que ele. Já vou deixar de cara aqui dito, esse carro ele é bom porque ele tem manutenção baixa, ele é simples, ele não estraga muito, com exceção daqueles pequenos detalhes que eu mostrei das sinaleiras, da parte do motor ele também. O resto super fácil de fazer. O da minha esposa deu um probleminha na bieleta lá na frente, saiu R$70 para arrumar, é tudo baratinho, as peças são muito simples, tem em qualquer lugar. Inclusive esse aqui nunca teve manutenção cara, né? Nada assim, só realmente óleos, fluidos e tal. A única coisa que ele teve foi uma má sorte, que teve ali um problema numa vela que terminou caindo dentro do motor e estragou ali cabeçote e tal, mas aí não foi um problema, não é um problema crônico do carro, foi um problema dele, um azar. Falha de fabricação na vela ou de instalação, né, dela. Mas essas mesmas qualidades, essas mesmas vantagens que eu estou citando aqui, também tem no Fiesta. Então, se tu tem uma família grande e quer um carro com mais espaço, tem que ser o Fiesta. Se tu quer um carro compacto para andar no dia a dia, eu acho que a primeira geração do carro é mais adequada. Eu acho que esse aqui ele ficou com uma proposta, não sei, meio perdida, meio errada. E a Ford, para mim, não acertou nesse carro. Apesar de ter melhorado ele em alguns pontos em relação ao anterior. Por exemplo, o porta-malas ficou mais feio? Sim, ficou. Mas ficou muito melhor de colocar as compras dentro. Exatamente por isso que o Fiesta vendia mais. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. O Fiesta era o mesmo carro, melhor e um pouquinho mais caro. É o que acontece hoje com o Kwid e o Sandero. O cara que compra o Kwid pensa em economizar aí R$1.500, R$2.000, mas na verdade o Sandero é um carro muito superior. Eu pagaria mais no Sandero e não levaria o Kwid para casa. Resumindo, é um carro... Hoje em dia Hoje em dia a gente tem carros com muito mais tecnologia, com tudo muito melhor, né? Mas é um carro que custa 17 mil, é um carro barato. Porém, ele é um carro 2 portas que realmente não acomoda muito bem as pessoas, né? Se é uma mãe com filhos, por exemplo, fica complicado de colocar o filho atrás. Então, realmente, o Fiesta ele é melhor em todos os sentidos, né? Então, eu indicaria realmente o Fiesta. Finalmente concordamos em alguma coisa, hein? E eu acho que aqui tem um dado bem interessante nesse carro aqui, né? Que a Ford liberou 52% de quem comprava esse carro era mulher, certo? Eu tava nos 48%, porque eu comprei também um desses. E 80% tinha menos de 35 anos. Tu também tava nesses 80%? Também tava nesses 80%. Então é um carro realmente para quem é jovem e para quem não tem filhos, realmente, tal. Mas 2 portas eu acho uma coisa mais esportiva, e esportividade é alguma coisa que esse carro realmente não tem. Tá, galera, eu queria agradecer o Rodrigo e a esposa dele por ter emprestado o carro para nós, né? O cara que anda de Mercedes o dia inteiro aí também tem um K, ou seja, ele tem a sua escolha emocional e a racional na mesma garagem. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, faça aqui embaixo nos comentários, na medida do possível a gente vai responder a todos. Se a gente esqueceu também alguma coisa importante de falar do carro, também deixa aqui, porque muitas pessoas buscam informações exatamente nos comentários. Conte as suas experiências com esse carro também, ou com algum outro que vocês acham melhor ou pior, é sempre válido. Isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal.
Hoje a gente vai trazer para vocês um carro que tem um ótimo custo-benefício e vocês vão ver que ele é bem interessante, eu não sei o que falar. O Ford Ka, ano 2012... Não era isso que eu queria falar, desculpa. Com curvas pelo menos mais retilíneas, curva retilínea é foda, né? Foi um motor extremamente premiado e que eu tô falando um monte de bobagem que eu não devia. Colocado aqui embaixo, só que... Mas uma coisa que aumentou consideravelmente foi... No facelift eles fecharam a entrada de ar e passaram ela para baixo. Sara, nada contra o teu Kwid, tá? Eu sei que tu adora o teu porquinho encapado aí, mas eu teria comprado o Sandero. Mas tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.